Antes dos shows da Taylor Swift no Brasil, um dos tópicos comentados era o esquecimento do público. Um tipo de amnésia que tomava conta dos fãs após passarem pela experiência de ver a cantora no palco. Bom, esse é um efeito que não teremos aqui no Brasil. A passagem da Taylor pelo Rio de Janeiro foi inesquecível. Menos pelo que ocorreu no palco e mais pelas tragédias e problemas de estrutura enfrentados sob um calor que beirou a sensação térmica de 60 graus. Mortes, arrastões, adiamentos, falta de água. Para falar um pouco de como foi estar lá no Rio de Janeiro e ver tudo isso de perto, estou aqui com a Mariana Neck, a Camila Souza e a Flávia Simões. Eu sou o Márcio Gomes e esse é o Fita Expressa. Então, estou aqui com 3 participantes dessa epopeia que foi tentar assistir ao show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. 2 pessoas que conseguiram, no caso a Camila Souza e a Mariana Neck, e uma pessoa que foi frustrada pelo adiamento do show no sábado, que é a Flávia Simões. Assim. Eu queria dar um olá para todas vocês, né? E queria ver um pouco que vocês contassem a experiência de como foi todo esse processo, assim. Primeiro, a chegada lá no Engenhão, o calor, e depois como cada uma de vocês vivenciou cada um desses elementos, assim. Acho que a gente pode começar com a Mariana, e daí depois passa para a Flávia, porque daí tem um cenário de quem conseguiu ver o show, quem se frustrou com os adiamentos e a impossibilidade de continuar no Rio de Janeiro. Pois então, o meu primeiro show foi na sexta, né, que já seria o primeiro show, então a sensação logo de primeira, assim, que eu senti foi que parecia que não tinha um preparo para a demanda que ia acontecer, assim. O que me surpreendeu, considerando a loucura que foi pelos ingressos e toda essa expectativa que girava em torno desse show, parecia que a cidade estava tipo, é só mais um evento comum, assim. Então, e quando eu cheguei no Engenhão, assim, relativamente cedo, no primeiro dia, por volta das 2h da tarde, eu me vi, assim, num cenário bem apocalíptico, assim, não tinha organização de fila, não tinha fila, assim, na verdade, né, era um amontoado de gente, muito calor, absurdamente quente, assim, eu ainda tive a sorte da minha fila, ou suposta fila, sei lá, ter sido numa sombra, porque tinha apenas algumas unidades de árvore em torno do Engenhão, porque a maioria da localização ali era apenas concreto, assim, o que aumentava ainda mais a sensação de calor. E caos, assim, completo caos, assim, filas bagunçadas, muita gente furando fila, o que causava ali um incômodo entre os fãs mais acalorosos, assim, começavam a gritar que estavam furando fila e começando um princípio de briga, assim, de discussão, mas nada violento, assim, como aconteceu nos outros casos, nos outros dias, né, que acabou ficando... E isso que tu foi na parte VIP, né, Mariana? Não, no primeiro dia não. No primeiro dia não? Não, no isso primeiro era dia... no público geral? No público geral, Então, eu acabei entrando mais tarde também por causa disso. A entrada geral começava às 4h e como eu estava mais longe da fila, eu acabei entrando no estádio por volta das 5h30, o que, naquela circunstância de calor extremo, até foi algo melhor, assim, porque o sol já estava se pondo e tal, o medo de todos os presentes ali a chegar no estádio e aguentar mais calor, porque o estádio fica no sol, né? Então, quando a gente entrou ali já estava se pondo, mas o calor lá dentro era, tipo, muito quente, assim, não que a noite trazesse algum alívio, assim, porque era justamente o oposto. Então, isso me surpreendeu muito, assim, que não tinha informação, as pessoas não sabiam onde começava a fila, onde terminava, não tinha menor apoio, assim, para o público, que de alguma forma se sentiu lesado, até porque o público tinha muita criança, sabe? Isso que me pegou um pouco, assim, tipo, as crianças naquela situação de sol absurdo, porque como eu falei antes, né, a minha fila teve sorte de ter numa sombra, mas eu vi gente num sol, assim, a pino, e muita gente com guarda-chuvas e tudo mais, mas ainda assim era um calor, não tinha como fugir daquilo, assim, então foi bem caótico. A questão de filas em shows sempre é meio complicado, né? Eu me lembro que, mesmo aqui em Porto Alegre, eu já fui a shows, acho que do Paul McCartney e do Roger Waters, se eu não me engano, em que eu ficava na fila e que era a mesma coisa, assim, tinha várias minhoquinhas, assim, no meio e tu não sabia qual fila era, tu entrava em algum lugar e em determinado momento tu ia entrar no estádio. Se tu tava furando, se tu tava entrando numa outra fila ou numa, né, uma fila paralela, tu não tem muita noção, assim, porque não é algo organizado, assim, não tem alguém que bote uma barreira e diga, ó, pelo menos nesses shows maiores, assim, né, acho que shows menores eu acho que até a coisa funciona um pouco melhor, mas shows em estádio geralmente é uma coisa meio caótica, o que pra mim tornou tudo pior foi realmente a questão do calor, né, que era
sensação térmica de quase 60 graus, sem sombra. E sim, a umidade muito baixa, principalmente, não tinha como suar, sabe? A umidade baixa deixava tudo pior. E a gente teve ainda o problema da questão da água, né? Que lá dentro também eram, tipo, pelo menos os 2 primeiros shows, eu acho. No primeiro show e depois no do adiamento, não podia entrar com água. Tinha que consumir lá dentro. E era, se eu não me engano, R$20 o copo, né? R$10 um copo de 200 ml. Um copo de 200 ml. E quem chegava com um copo ou uma garrafinha tinha que tomar antes. Depois isso foi liberado, mas daí eu não sei, pra quem foi nos shows de domingo, acho que a Camila foi no show de domingo, né, Camila? Se tu notou alguma diferença em relação à questão da água. Sim, eu tive Pode amigos entrar um que galão de levaram água, até a garrafa de 1,5 litro, porque no mercado, assim, esvaziaram o estoque de garrafinhas de 500. Sim. Então, uma amiga minha entrou com uma garrafa de 1,5 litro de água, eu entrei com 2 garrafinhas de água e em nenhum momento tentaram barrar, assim. E tinha gente entrando com outros tipos de bebida também. Comida também tava liberada. Alcoólica? Tinha gente com bebida alcoólica entrando? Não, mais refrigerante? lá dentro. Mais suco, assim, que não era só água, mas isso estava muito mais flexível, pelo menos no domingo. Sim, eu senti a mesma coisa também. Até com comida, né, pessoas estavam entrando, assim, frutas e tudo mais, pra poder aguentar que não tava tão quente no domingo, pelo menos. Tava bem agradável comparado ao resto, né? No clima, no sentido. E ainda assim tem aquela diferença de a gente entrar no estádio e ainda assim tava chovendo e tava quente, porque é muita gente junta. Então, sim. Eu imagino que na sexta, no dia que vocês foram, tava muito pior, mas eu senti calor lá dentro. Eu não senti calor na sexta, no domingo, pra tu ter ideia, assim, tipo, comparado ao que eu passei na sexta, tipo, domingo tava perfeito, assim, sim. Tava show, então, né. E Flávia, tu foi a escolhida, né, do show de sábado, que teve o adiamento pra segunda-feira, né, e daí tu não pôde ficar e acabou perdendo o show. Tu já tava dentro do estádio, como é que foi a tua... Todo o meu processo. A trajetória lá. Todo o meu processo para chegar lá foi meio complicado também, né? Eu fiz um caminho que... Um caminho itinerante. Eu fiz um caminho que... Algumas pessoas fizeram também, porque a gente estava no ônibus. Eu fui a São Paulo, para de São Paulo ir pro Rio de Janeiro. E assim, tudo contribuindo pro caos, porque daí eu peguei... De ônibus ou de... Eu fui de avião até São Paulo, e São Paulo, Rio, eu peguei um ônibus. E aí uma viagem que era para ser 6 horas se transformou em uma viagem de 9, quase 10 horas, porque a gente pegou um engarrafamento horrível e parou de funcionar o ar-condicionado do ônibus e tava tão quente quanto estava no Rio de Janeiro. Então, assim, São Paulo tava insuportável. Eu lembro de pensar, gente, eu não sabia que eu podia suar até na minha perna. É bizarro, bizarro. Mas, nossa, e tem um caso também, mas é que não tem a ver comigo e, coitada, 2 meninas que claramente eram ali nossas vizinhas da América Latina ali, Colômbia, algo assim, estavam nesse mesmo ônibus que eu pro show de sexta. E aí elas estavam, tipo, muito tristes, porque... Elas perderam o show? Perderam, pedindo pro motorista se ele podia parar no Engenhão, e ele falando, não, eu só posso parar na rodoviária. Mas, assim, o show já tinha começado há horas, enfim, um caos. Mas eu não estava dentro do estádio, eu estava na fila, eu recém tinha chego, eu estava conversando com as gurias, eu conversei com a Mari também, sobre como a coisa estava meio desorganizada, e ficamos preocupadas, eu fui com uma amiga minha, a Nicole, colega nossa aqui da redação, e ficamos preocupadas com o calor, então a gente pensou, bom, antes garantir um lugar um pouco mais atrás, mas não passar mal, do que ir 2 horas, 1 hora pra fila e né, passar mal. E aí esse foi bem planejado, assim, a gente chegou, descemos ali na estação, no quesito transporte público, eu acho que o Rio, pelo menos no segundo dia, que foi o dia que eu fui no sábado, se saiu muito bem, assim. Tinha um trem especial para te deixar ali no Engenhão, nas estações ali na Central do Brasil, o metrô estava funcionando super bem, e eles te indicavam tudo como ir, pro pessoal não se perder, até porque era uma manada de gente, era muita, muita, muita gente. Então a coisa estava bem organizada, assim. Eu tinha escutado os relatos de como estaria desorganizado no estádio, pela Mari também. Mas, assim, confesso que quando eu cheguei um pouco antes de avisarem que ia ser cancelado, eu não fiquei muito na fila. Acho que se eu fiquei 20 minutos foi muito. O que eu tive foi dar aquela bobeada, assim, pelo Engenhão. Tipo assim, tá, e aí onde é que é o setor da minha fila? Dei toda uma volta, mas chegamos e ficamos ali. Tava muito quente, mas o sol não tava mais a pino. Pelo menos não na minha fila, já era umas 5 e pouquinha. Até que a primeira vez que eu ouvi sobre cancelarem foi uma ambulante que tava vendendo água. E aí ela falou assim, cancelaram, vamos sair daqui que isso aqui vai ficar insuportável. Vai.
E saíram assim, e aí eu pensei, ué, não. Fake news. Nah. Fake news. Fake news. A Taylor não faria isso comigo. Fake news 100%. E continuamos ali na fila, mas a gente viu que o clima mudou assim. Né? Sim. Começou um zum, as pessoas começaram a ficar, até que eu vi umas meninas na minha frente chorando, horrores, assim, e aí eu pensei, puta que pariu. Abrimos o Instagram, o sinal lá não funciona direito, então pra conseguir se comunicar com os outros e pra conseguir entrar em qualquer lugar foi horrível. Mas nisso a gente já se ligou que a gente tinha que sair dali, que ia ficar muito pior. Então a gente começou a caminhar em direção ao trem, a estação de trem, e nisso conseguimos abrir o Instagram da Taylor e de fato vimos o anúncio. Nenhuma comunicação pra galera que tava na fila. Do tipo, Não, só lá dentro, Cada descobriu. Eu até dei, assim, saí da fila e dei uma olhada ali, ver se o pessoal ia falar da organização, se eles falavam alguma coisa, mas não falaram nada. Eu acho que em um determinado momento só pararam de permitir que as pessoas entrassem no estádio. Então, e aí foi isso, assim, como eu tava na rua já e tava relativamente perto, eu consegui pegar o trem, mas assim, eu imagino que pra quem tava no estádio, tipo, a Mari foi muito pior. Mas ali, quando eu tava subindo, já era uma situação bem, bem claustrofóbica, porque era muita gente. Era gente dentro do primeiro trem que partiu. Gente naquela plataforma ali que... Nossa, mas assim, gente dentro do trem que parecia que ia cair dali, né? Tinha muita gente, era bizarro. Mas eu consegui voltar, assim, relativamente ok. Eu lembro até que quando a Mari me mandou mensagem falando, saí de estágio agora, eu já tava chegando em casa. Tu já tava dentro do estádio? Eu já tava dentro do estádio, E demorou pra ter o anúncio no estádio, né? Demorou Depois muito que tempo. saiu no story da Taylor. Demorou muito tempo, assim, tipo... Eu ouvi da estação. Eu tava no estádio, assim, tinha chego, assim, era o dia que eu tava na pista, então tava super feliz de ver a Taylor de perto e tal. Aí eu tentei sentar naquela pista, não tinha como, porque tava muito quente. Pois tipo, é. Isso que eu queimava as pernas ali, não tinha como. Aí eu fiquei de Teve pé. gente que teve queimadura grave sim. por causa disso. Aí eu tava ali tomando uma aguinha, esperando ali pra ver onde que eu ia me enfiar, pra tentar ver de perto. E eu tava conversando com uns gringos que estavam ali, tinha muita gente de fora no show, assim, bastante, além dos nossos amigos latinos, bastante gente dos Estados Unidos, que era um casal que eu tava conversando, que era da Califórnia, a gente tava batendo um papo ali, de boa, e aí chegou um menino do nada, assim, gente, vocês viram a notícia? Né, eles ficaram, o quê? E eu, não vi, né, tipo, não, a Taylor cancelou o show. E eu, não, tá brincando. A minha reação foi tipo, não, tá brincando, isso é fake news, para de me assustar. Não, tá no Instagram. Daí eu fiquei, ih. Aí eu olhei pro lado, assim, que tinha a cadeira inferior, que era mais próximo, daí eu já vi gente chorando. Gente desesperada, gente falando no celular. Daí eu pensei, tá, aconteceu alguma coisa. E daí, nesse tempo, tinha muita vaia, gente, Taylor, tentando fazer com que ela voltasse pro palco, né, chegasse no palco e tal. Então tava super caótico, assim, e eu fiquei meio assustada, assim, com a reação, que podia ser uma coisa meio selvageria, assim, eu tava meio que com medo, assim, de causar alguma coisa, assim, daí eu fiquei meio assustada. Aí depois de uns 10 minutos, finalmente veio o anúncio, assim, de que estaria adiando o show pra segunda. Selvageria eu digo porque é um público mais, tipo, muita gente adolescente, com mãe e tal, a maioria, mais difícil, né? Esmagadora eram meninas, então, tipo, isso deu um senso de segurança no sentido de que não ia ser tão violento, assim, mas de ver o pessoal chorando e principalmente as crianças que me pegou, assim, porque criança não entende, né? Não consegue entender, assim, né? Não que um adulto consiga entender facilmente também, mas criança é mais difícil, assim. As crianças desesperadas, assim. Eu acho elas mais difíceis para lidarem com a frustração também. Tipo assim, de que não vai acontecer e tudo mais. E assim como nós que somos aqui de Porto Alegre, tinha muita gente de lugar muito longe. Conversei com uma menina que estava no Maranhão e não tinha como voltar, assim. Tipo, ela ia voltar no dia seguinte. Então, tem vários casos, assim, de pessoas que apostaram tudo naquele dia, assim. E a sensação de sonho adiado me frustrou tanto, assim. No meu caso, como eu já tinha assistido no primeiro dia, eu estava relativamente mais tranquila. O que me pegou mais foi de ver as outras pessoas nessa frustração, porque eu me coloquei no lugar, assim. É impossível não se colocar, assim, porque foi um sonho sonhado juntos, assim, por mais cafona que seja, assim. Todo mundo estava sonhando com aquele momento e tudo mais. E aí ver esse, né, o caso que aconteceu, que de fato, apesar das críticas do adiamento, eu acho que era necessário, só o tempo que foi feito de forma errada, né? Esse é o meu principal ponto, assim, e que refleti depois e tudo mais, porque eu fiquei meio puta, assim, não fiquei tão triste, só fiquei, puta que pariu, caralho, e agora?
foi o tempo. Tipo, avisarem às 6, 5h30, 5h40, foi muito complicado, foi uma confusão muito maior. Já tinha Poderia gente, ser, né? Já tinha gente lá dentro, entendeu? Muito tempo na fila, né? Também. Sim, a previsão de que ia fazer calor e que o Rio de Janeiro ia estar insuportável já era uma coisa sabida há um tempo, já era que eles vinham passando. E eu acho que teria poupado muita frustração. Acho que esse é o ponto, assim. Um aviso anterior de cancelamento teria poupado muita frustração. Minha e acredito que de muitas pessoas também. Não só pelo quesito de se organizar, porque assim, enfim, eu, por exemplo, que, né, viajei até lá, poderia ter aproveitado muito mais o sábado no Rio de Janeiro, poderia ter me organizado para conseguir ficar, teria ficado mais animada para ficar, porque depois que deu, assim, e aí no outro dia, nossa, fila no aeroporto para conseguir mudar a passagem, assim, foi tudo frustrando e minguando a expectativa e tornando o que era para ser uma viagem, tipo, muito boa e tudo mais, realização de um momento que tu queria muito viver, foi deixando o dia meio cinza, assim. Então, acho que o horário é o ponto central, assim. Que já tava um clima mais estranho devido à morte, assim. Pois né? Eu isso, senti muito isso, assim. Isso que eu ia perguntar pra vocês, assim, o quanto a morte da Ana Clara Benevides, né, ocorreu na sexta-feira, quanto vocês sentiam isso no clima do show, especialmente na sexta, talvez mais difícil, porque eu acho que quem tava lá talvez tenha visto só depois, né, na hora acabar meu caso, sim. não tenha sido identificado, assim, mas no sábado sim, e no domingo e na segunda também, né. Pode falar. Assim, eu acho que foi mais uma sensação de medo geral. Foi uma sensação de medo geral, não só de quem estava lá, tipo, eu que percebi, não vou cedo, não, eu tava levando 1,5 litro de água e a Nicole levando outro 1,5 litro de água, a gente, né, tava tudo preparado, mas assim, de familiares, eu tive... Minha mãe desesperada ligando, minha mãe assim, tava completamente desesperada, meu pai tava completamente desesperado, minha irmã tava completamente desesperada, o pessoal tava achando que eu ia botar os pés ali no estádio e desmaiar, assim, automaticamente. Então, porque assim, foi algo horrível, uma tragédia horrível que aconteceu, mas o show ele ainda ia acontecer, então tu ainda tinha gente muito feliz com a ideia, com a perspectiva de ver a Taylor Swift, entendeu? Então, por mais que tivesse esse medo, assim, em volta, eu sinto que a questão da animação em relação ao show não tinha passado. O pessoal foi cantando no trem, entendeu? O pessoal tava cantando na fila, fazendo festa em volta do estádio. Então, acho que se eu tivesse que apontar uma situação geral, assim, foi um medo, principalmente a questão climática, né? E como é que a Tickets for Fun ia agir no quesito água e no quesito os tapumes que fecharam ali. Sim, absurdo. Era mais um medo, assim, e uma indignação. Acho que o pessoal tava meio puto também, mais bravo, assim. Mas acho que pra mim foi isso que eu senti. Eu senti um pouco mais, eu acho, assim. Pode falar. Não, eu senti um pouco mais e gerou aquela insegurança de será que vai acontecer o show de domingo? Sim. Porque já tinha... Exatamente. Pesou o clima, eu senti no grupo de amigos também. que eu tava, que era bastante gente. Pesou, assim, não só... Mas sensação de luto também e uma... sei lá, esperando um posicionamento da Taylor também. A gente abriu o Twitter e via o cancelamento começando e as pessoas criticando e não tinha como a gente passar pano também, porque é uma situação bem... É difícil de lidar, mas ela poderia ter lidado de uma forma melhor, eu acho. E aí pesou isso e a insegurança de... Não foi tanto a preocupação do calor, porque pro domingo já tava prevendo chuva. Então era mais... Será que vai acontecer show? Sim. Será que... Como ela vai lidar com tudo isso, né? Eu senti um clima mais baixo, assim, eu cheguei na quinta, então a cidade estava ali, a redondeza estava com muitos Swifts, então tava todo mundo se abraçando na rua, assim, tava uma coisa, trocando pulseirinha na rua, beira da praia. Então, tipo, a gente via o grupo de pessoas cantando na rua, então tava muito mais animado. Entre quinta e sexta, no dia do primeiro show. No segundo, eu concordo com as meninas falando do medo, tanto nosso, pessoal, quanto dos nossos familiares que não estavam lá presentes e tal. Tanto que a minha escolha de, muito mais tarde, no sábado, se deu em visão disso, do calor e também de, tipo, não vou fazer loucuras pra tentar ficar perto, porque tá perigoso mesmo. E esse sentimento de tristeza, assim, de imaginar que a Ana era como uma de nós, assim, que viajou de outra cidade pra ver a Taylor, que de alguma forma se identificava com as músicas e ouvia... isso me pegou um pouco, assim, no sentimento que poderia ser qualquer uma pessoa, poderia ser alguém que a gente conhece, sabe? Poderia ser a gente, na pior das hipóteses, entendeu? Isso me pegou bastante, então eu fiquei bem chateada e triste, que era algo evitável, principalmente por isso, assim, que
a sensação que eu tenho é que era uma morte que poderia ter sido evitada de alguma forma, sabe? E também depois, posteriormente, o que a Camila falou da suposta falta, não suposta, da falta de posicionamento da Taylor e não falar abertamente, assim, ela escreveu uma coisa no Instagram e as pessoas estavam esperando algo mais direcionado à Ana, assim, né? Que não veio, então acho que isso acabou atingindo um pouco a imagem dela, assim, sabe? Então acho que pegou meio mal, tanto aqui no Brasil quanto lá fora também, né? Que foi bem... Pois é, isso que eu ia perguntar, se lá fora a repercussão também foi tão negativa, assim. Porque a Taylor, era uma coisa que a gente até conversava, eu acho, na redação, tava surfando numa onda positiva há muito tempo, assim, né? Tipo, era um caso raro de unanimidade de boas notícias. Tudo que ela fazia meio que tocava, virava ouro. E agora teve esse fato da morte da menina no primeiro show aqui. E, obviamente, aqui pra gente repercute bastante, mas lá fora eu não sei. Só que a postura dela aqui... Eu sempre fico pensando se fosse lá, se ela adotaria a mesma postura, se não citaria o nome da fã, enfim, né? Tipo, quanto a diferença por ser algo acontecido aqui no Brasil do que ser algo que tivesse acontecido lá, sei lá, em Nova York, na Califórnia, e que tivesse uma repercussão talvez muito maior, assim, pelo menos pro público norte-americano, pro público dela, que ela olha mais atentamente. Assim. Eu acho que tem algo que meio que sempre, não sempre tive em mente, mas assim, acho que é importante a gente pontuar e lembrar, é algo que eu tenho pra mim, assim, ela, por exemplo, não deixei de gostar dela, ela ainda é minha cantora favorita, isso não vai mudar, mas é preciso entender que ela é uma empresa, né? Apesar de tudo, apesar dela ser uma artista que tem essa pegada de que ela se aproxima do público e faz o público sentir que conhece ela e que está ali com ela ainda é uma empresa e ela ainda, enfim... E ela faz uso desse público às vezes quando precisa também, né? Sim, então, é uma troca, assim, né? Então eu acho que assim, ela ainda é uma empresa e ela ainda é uma empresa norte-americana, então... ela tem muitos fãs e ela fala que ama todos os fãs, não é esse ponto. Eu acho que pensando, e se fosse lá, né, nos Estados Unidos, eu tenho certeza pra mim que seria completamente diferente. Sim. Que seria uma postura diferente, que seria todo seria toda uma estrutura diferente, que, sabe, várias coisas iam mudar. Eu acho que isso começa, inclusive, pelo fato de que ela fez não sei quantos shows por todos os Estados Unidos, mais de um show em uma cidade, e considerando que os Estados Unidos é enorme, mas é relativamente fácil de se viajar entre os estados, e ela vem para a América Latina e faz, né... 2 países só, Dois países só, e só abre um terceiro show, assim, porque as pessoas estavam em um estado de loucura porque não conseguiram comprar o ingresso. Eu acho que aí começa um ponto que dá para se observar e que a gente vê refletido, assim, no que aconteceu. 2 coisas que eu queria ver com vocês ainda. Uma é o quanto isso abalou a imagem dela, para você, se é que abalou de alguma forma. E depois quem vivenciou, especialmente na saída dos shows, os arrastões. Pra mim, né, que não fui, eu acho que assim, fiquei frustrada, é um sentimento de frustração, até porque acho que num geral, eu poderia ter feito um zilhão de coisas que deixariam eu lá e eu continuaria vendo o show, continuaria lá na segunda e viria o show. Mas além de ser todo um trabalho, assim, todo o processo que fez eu ficar bastante cansada psicologicamente. Então, não tinha mais o mesmo clima de estar, pra mim não era mais a mesma coisa. Mas ela ainda, assim, é uma decepção. Não só o cancelamento, mas tudo, né? Toda a organização, toda a infraestrutura, as coisas como foram. Continuo admirando ela como uma artista, eu continuo ouvindo as músicas, ela ainda é minha cantora favorita, mas acho que não deixa de ser uma decepção e assim, eu falei, não, eu vou fazer um hiato de Taylor Swift durante um tempinho. Então, minha percepção da Taylor não mudou exatamente, assim, mas isso não diminui o fato de eu estar chateada no momento com ela. Porque eu já sou fã da Taylor há um bom tempo, mais de 10 anos já, não sei. Mas eu não sei matemática, mas faz um bom tempo já. E
ela sempre adotou essa postura bem neutra em relação às coisas do mundo, assim, né? É uma estratégia dela, assim, a Flávia falou no começo do programa, que é uma empresa, então ela se comporta como tal. E eu sou muito fã da Taylor, amo a Taylor, mas eu sei diferenciar isso. E pra mim tá tudo certo, né? A gente lembra do caso da falta de postura dela política quando aconteceu as eleições de 2018 nos Estados Unidos? 16. Que ela chegou no último momento, foi meio na vai, vou ter que falar disso, sabe? Que ela acabou expondo ali as visões dela num documentário de uma forma super midiática e não exatamente genuína, assim, eu me sinto de boa de falar que não foi tão genuíno. Então, assim, não me surpreende ela não ter falado sobre os acontecimentos, mas me choca, sabe? Me choca pelo fato de ter sido muito frio, assim. Eu entendo o lado dela, que eu acredito que tenha sido extremamente traumatizante e aterrorizante saber que alguém morreu querendo te ver e tudo mais, e de fato a culpa não é dela diretamente, mas a gente sempre espera algo, assim, uma palavra de... alguma coisa, sabe? Apenas alguma coisa que não veio. Mas não estragou minha experiência com ela, que, como eu disse, já é algo de se esperar da minha parte. Já não sou tão delusional de achar que ela faria algo muito a mais do que ela não fez, assim, o que é problemático. Mas, enfim, eu esperava pelo menos o lance que aconteceu do corpo, né? A família, infelizmente, não tinha condição de arcar com a retirada do corpo do Rio de Janeiro para levar para a cidade, que era de Mato Grosso, se eu não me engano, né? Então, que nem seria exatamente da Taylor pessoa, seria da empresa Taylor, e nem isso foi, né, provido para aquela família que claramente, enfim, tá em luto e é algo horrível. Então isso me pesa um pouco, sim. Mas não me surpreende. Camila? Então, não estragou minha experiência do show, porque eu não fui ali, não quero ver, só porque eu comprei ingresso. Não, eu tava ansiosa pra ver, o show foi maravilhoso, mas eu fiquei com esse sentimento de decepção também, e até porque eu fui pro show esperando que tivesse pelo menos uma menção. Eu não esperava algo tão grande como uma foto da menina no telão, alguma coisa assim. Mas eu esperava pelo menos alguma menção. E quando ela cantou a música que todo mundo acreditou que foi a escolha... Than the Whole Sky. Isso, que foi uma escolha em homenagem a ela, ali nas Surprise Songs. Ela não mencionou, então ficou tudo meio nas entrelinhas, assim. Eu senti falta disso. Eu demorei pra entender que seria uma homenagem. Então, me decepcionou um pouco. Mas assim como a Mari, é que não é uma justificativa pra mim, porque eu entendo que a questão política é muito diferente. Uma coisa é tu não se posicionar politicamente porque tu é uma empresa e tu tem que pensar que quando tu te posiciona, tu pode perder pessoas ali que estão te apoiando. Mas outra coisa é tu não se manifestar sobre uma morte que aconteceu no teu show de uma pessoa que foi te ver. Pra mim são situações muito diferentes. Sim, tem razão. Então fiquei decepcionada assim e esperava muito mais dela, ainda mais no primeiro show pós-morte. Até porque essas fatalidades em shows, assim, não são algo inédito, assim, né? Volta e meia a gente tem casos, às vezes casos em decorrência de violência, brigas, enfim, mas outras vezes por questão de falta de organização mesmo, assim, né? E, tipo, é algo que, bem ou mal, esses artistas deveriam estar preparados para lidar. Tem um manual, assim, aconteceu tal coisa, toma tais e tais atitudes, assim, por mais automático que seja. Eu não vejo como uma pessoa do nível da Taylor Swift, como a Mari falou, que é uma empresa que tem tudo meio que moldado e organizado, vai fugir muito do roteiro. Esses shows não fogem, assim, né? Não. Shows de grandes corporações, que são ela, Beyoncé, Madonna, e até outros shows de música, né, de rock, Stones, U2, enfim, todos têm um roteirinho pré-determinado ali e acabam seguindo aquilo ali. Então, mas teria como ter uma margem para tu lidar com esse tipo de coisa, né? Enfim. E para terminar, na saída dos shows, para quem conseguiu sair, não foi o caso da Ana Flávia, que saiu antes dos shows, né? Mas Mari e Camila, muitos relatos de arrastões. Isso já tinha acontecido em São Paulo, no show do RBD, e no Rio de Janeiro também, se eu não me engano, nas 3 noites teve até gente que, se eu não me engano, morreu também. Sim, né, na saída do show por causa de algumas dessas confusões que ocorreram na dispersão ali. Alguma de vocês vivenciou isso? Passou pela questão do arrastão? Eu não vivi. Que correr do... eu não vivi visualmente nem, né, fisicamente, assim, mas eu ouvi gritos, assim, pessoal gritando arrastão, daí tu dá uma corrida, assim, meio... Aleatória, assim, estou correndo pra onde? Não sei, posso estar dando de cara com o arrastão em si? Posso, mas tu tá tentando fazer algo mentalmente, tu acha que tá sendo algo útil, assim. A saída do show foi sempre muito caótica, assim, eu acabei optando pelo transporte público, que pela cidade do Rio de Janeiro, acho que a Flávia tinha comentado antes, que funcionou muito bem. Isso é de se falar, por incrível que pareça. Lógico, demora. É muita gente,
Mas tu chega lá, assim, tem que ter paciência, assim, eu acho que no dia que eu acabei demorando mais pra chegar em casa foi no dia do cancelamento, que daí eu acho que eu fiquei, sério, umas 2h30 até chegar, assim, porque o fluxo era maior, assim, uma coisa que eu percebi no show, que as pessoas optavam por sair algumas músicas antes, não sei se você reparou nisso, Camila, que é uma estratégia pra evitar a muvuca, ou sair um pouco antes, ou esperar a muvuca sair, ficar um pouco mais tempo no estádio, que foi o que eu adotei. Que funcionou. Mas de arrastão em si, não, mas eu ouvi gritaria, então tu sai correndo, então tem que estar ligado, tem que estar segurando a bolsa como se fosse a tua vida ali, e de fato é, né? Porque tudo que tu tem numa cidade que tu não é nativa é os teus pertences pessoais, que é o celular, basicamente, e a carteira, né? Teus documentos pessoais. Mas não vi, assim, dentro do trem, do metrô, eu me senti segura. O que eu mais me senti segura foi nessa transição de trem para metrô na Central do Brasil. Não sei se tu sentiu a mesma coisa. Não, porque tinha muita gente. Tipo assim, e aí tinha muita gente de fã, sabe? Eu tava 100% ligado o tempo todo, não tava com... Não foi aquela insegurança de, ai meu Deus, alguma coisa. Até porque quando eu cheguei, eu vi muito policiamento. Tinha muito policiamento. Nos outros dias, na sexta já não tinha. Isso é algo que... Acho que foi tudo meio reforçado, né? No sábado, assim, no momento que eu desci, eu vi muito. Então, Sim. não era uma coisa que me assustou. Acho que onde eu não vi mesmo foi na Central do Brasil. Mas ali no trem, ao redor do estádio, tinha. Então, foi uma coisa que, assim, era muita gente, isso me deixava um pouco assustada. Eu fui com uma amiga, então eu tinha medo de perdê-la, então a gente ficou de mãozinha dada, assim, mas levei uma eco bag, tava com ela bem segura, e então não tive essa sensação. Mas acredito também que é porque eu saí mais cedo, né? Eu saí recém, não tinha entrado, e tinham recém avisado. Então... Acho que, sei lá, só uns medos que tu tem em qualquer lugar, tipo, vão me empurrar no trilho do trem. Ou vão te esmagar aqui, tu vai cair, vão pisar em cima de ti. Vão pisar em cima de mim. Mais isso do que um assalto ou qualquer outra coisa. Mas essa dispersão acontece em qualquer lugar, né? Seja jogo de futebol, aqui eu me lembro de um show do... Quem foi? Acho que do Black Sabbath, na Fiergs. E, tipo, era uma galera, 15, 20 mil pessoas, não era a quantidade da Taylor, mas era bastante gente, e saindo por uma portinha, assim. Então era tipo um brete, né? Tu ia vindo e a coisa ia funilando. Aquela e, tipo, uma passarela ali bizarra, né? Aí só pensa que se acontece qualquer coisa aqui dentro é uma tragédia, porque não tem pra as pessoas escaparem. Acho que era justamente esse sentimento, assim, que eu ficava pensando, meu Deus. Eu tava num monte de gente, assim, eu sou boi indo pra bate. É meio isso, eu acho que o que fica disso tudo é um pouco a forma como... Eu vi muita gente reclamando não, mas culpando muitas vezes as pessoas. Quem é que paga tanto pra ir no show? Por que foram e tal. Primeiro que as pessoas compraram ingresso não sabia que tá esse calorão todo, né? Compraram há meses atrás, né? Segundo, as pessoas têm direito de ser melhor tratadas em qualquer lugar, né? Seja num show, seja em estádio de futebol, que também é a mesma coisa. Torcedor muitas vezes é tratado como bandido, independentemente do tipo de torcedor e até da idade. Às vezes criança fica no meio de bala perdida, de bala ou aquelas bombas de efeito moral, assim. Então é uma dificuldade de lidar com essas grandes massas, assim, que acaba refletindo em todos esses perrengues, assim. Pelo menos algumas coisas vão mudar, pelo menos agora saiu o decreto hoje na quarta-feira, quando a gente está gravando, de que água em show ou grandes eventos vai ser obrigatória, assim. Então, pelo menos para isso serviu. É pouco ainda, mas já é alguma coisinha, assim. O problema é esperar as coisas acontecerem para mudar, né? Porque já era esperado o calor, já era esperado a quantidade de pessoas. Exatamente. E aí esperar ter um arrastão para melhorar o policiamento, esperar uma pessoa morrer para liberar água. E os bombeiros botarem água também, né? Para refrescar. No sábado foi, né? A partir de sábado começou... bombeiros lá, porque eu não tinha visto nem policiamento na fila, mas enfim, né? Teve que acontecer alguma coisa pra... E é justamente aquilo, não é como se pagássemos barato, né? Então eu acho que não é como se a ausência de dinheiro fosse uma justificativa para não ter uma melhor organização. E eu falo não só da Taylor, mas em todos esses eventos, né? Todos esses grandes eventos, assim. Eles são... Sempre tem algum problema, sempre tem alguma coisa, e acho que o consumidor, ele precisa ser, no geral, precisa ser melhor tratado, assim. Enfim, esse foi o nosso episódio de hoje sobre o show da Taylor Swift. Sobre as coisas do show, não o show, né? A gente vai fazer sobre o show, né? Exatamente. Calma aí, Márcio Gomes. Mas daí eu não posso participar, né? Tu me interrompeu, tá fazendo um women explaining pra mim. A gente é maioria hoje, Márcio. Porque, na verdade, eu queria dizer exatamente isso, que após os shows de São Paulo,
As meninas não vão, mas a gente vai acompanhar por aqui também. A ideia é fazer um programa daí tratando mais especificamente de como foram os shows da Taylor, né? Como foi a questão do palco, das apresentações, se era o que vocês esperavam ou não. Hoje a gente tratou de algo mais urgente aqui, que foram todas essas questões de entorno que ocorreram no show, que acabaram meio que de alguma forma ou outra impactando toda a visita da Taylor no Brasil. Virou tanto de forma trágica como até alguma tragicômica, né? Acabou virando meme, tem vários memes dessa questão da Taylor no Brasil, o Cristo Redentor com a roupa aquela da Taylor, a roupa não, a exposição aquela que fizeram dele lá com as mensagens da Taylor e o cartaz do 2012 atrás, né? Muito bom. Então tem vários, porque aqui tudo o pessoal aqui transforma Faz em meme, né? Tudo um vira jeito, meme. né? Era Taylor Swift ia virar meme de um jeito ou de outro, acabou virando de uma forma meio negativa. Assim. Princesinha do Apocalipse. Zero que a Taylor Swift é a primeira cavaleira do Apocalipse, né? Mas então é isso, ficamos por aqui e voltaremos na próxima semana, aí sim para falar especificamente do que a Mariana, né, que quer falar mais fortemente, assim, Sim, que são os shows, né, e se a Taylor Swift, pelo menos na questão da apresentação e do palco, correspondeu às expectativas que se esperavam, já que nessa parte mais De estrutura. de estrutura e essa parte de empatia faltou um pouco, assim, né? Obrigado a todos e até lá.